Bom, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Frederico Neves, eu trabalho no NIC-BR. Como o Rubens falou, vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje sobre a troca do algoritmo que a gente está utilizando para assinar o .br. Bom, em um pequeno slide aí, muito rapidamente, eu vou falar dar uma breve história de DNSSEC no BR. A gente começa em mais de 11 anos atrás, na verdade, bem mais do que isso. A gente começa a acompanhar isso e viver a melhoria do protocolo DNS dentro do IETF, mais ou menos em 2003, quando tem, vamos dizer assim, uma certa revolução dentro do IETF para se efetivamente trazer segurança para a infraestrutura de nomes na internet, tá? A gente tem em 2004 os estándares principais que a gente tem hoje, 4033, T4, T5. E daí a gente teve dentro do IETF, questões em relação à escalabilidade de DNSSEC, e isso acaba tendo um advento aí de possibilitar que zonas grandes, como, por exemplo, grandesTLDs.com ou mesmo .br, pudessem ser assinados. Isso só acontece em 2009. Então, em 2007, maio de 2007, a gente tem o .br assinado, uma das primeiras zonas assinadas. A primeira zona assinada mesmo, na verdade, foi a Suécia, antes disso, alguns anos antes disso. Mas a gente tem o BR assinado em 2007 e a gente, nessa época, começa a usar algoritmo RSA SHA-1, e com chave de 1024 bits. Tá? Em 2009, como eu disse, com o advento de uma tecnologia chamada NSEC3, que é uma técnica para provar a não existência de nome ou tipo, que tinha uma capacidade de fazer com que isso precisasse ser provado só para os nomes que estivessem assinados com a tecnologia. Tá? Então, isso fazia com que o deployment inicial dessas zonas grandes não fosse amplamente impactado. Por quê? No início da adoção desse protocolo, principalmente nessas zonas muito grandes, que são tipicamente zonas que você só tem delegação, praticamente ninguém ia ter delegação segura. Então, o fato de você ter que usar uma tecnologia que precisava provar a existência de um nome a não existência de um nome ou tipo dentro dessa zona, onde você não teria ganho nenhum com isso, fazia com que esses operadores tivessem, vamos dizer assim, um pênalti muito grande. Então, essa tecnologia veio para melhorar isso. Nessa data, a gente assina o COM e o ORG-BR. Passa mais um ano, um pouco mais de um ano, a gente tem a assinatura da raiz e a gente faz uma primeira troca da chave que assina o .br, em 31 de maio de 2010, então, a gente troca a chave, fizemos o primeiro rollover, e a gente aumenta um pouquinho o tamanho dela, de 1024 bits para 1280 bits. Tá? A gente também passa a ter um modelo formal de cerimônias para administrar essas chaves. Essas chaves estão dentro de dispositivos que controlam a segurança delas, HSMs, e isso faz com que, de uma maneira formal, a gente tenha como garantir que essa chave realmente está sendo utilizada só para assinar essa zona e ela não está sendo abusada principalmente. Então, a gente tem toda uma cadeia de custódia desse material criptográfico para a gente transmitir a segurança de que realmente aquilo que está sendo publicado está sendo assinado de forma adequada. Tá? Em junho desse mesmo ano, a raiz acabou de ser assinada, o BR foi, junto com a Inglaterra, foi o primeiro domínio a ter o DS publicado na raiz. Até essa data a gente tinha a nossa chave pública distribuída de forma manual, ancorada, vamos dizer assim, nos resolvers espalhados pela internet. E isso, inclusive, foi tema de uma apresentação minha, há um pouco mais de um ano, sobre o rollover da raiz. Esse é um outro aspecto, não vou tratar aqui nessa apresentação, mas que está em curso ainda. Isso deve ocorrer agora no segundo semestre desse ano, finalmente. A gente, em 2015, tem uma segunda troca da nossa chave, ainda utilizando o algoritmo RSA SHA-1, e agora a gente ampliou mais uma vez um pouquinho mais a chave, e hoje a gente tem a KSK do BR com 1536 bits. Atualmente, como o slide fala, isso daqui são números de ontem, a gente tem praticamente 4 milhões de domínios, 1 milhão deles
estão assinados. Então, vamos dizer assim, essa fase inicial de deployment, que era muito custoso e que a gente precisou daquela tecnologia de 2009, praticamente já não é mais necessária agora, a gente já tem um pouco mais de um quarto do .br assinado, essa tecnologia é amplamente utilizada bom, isso é só um aspecto histórico. Tá? Agora vamos falar um pouquinho por que a gente está vindo aqui falar para vocês sobre a troca do algoritmo. Por enquanto, a gente, como eu disse aqui e mostrei, a gente teve 3 trocas da KSK do .br, mas sempre utilizando o mesmo algoritmo, a gente só ampliou um pouquinho o tamanho dessas chaves. Então, motivação. Por que a gente quer fazer isso agora? Bom, e por que a gente não fez isso antes também, né? Então, o mais importante de tudo isso, que a gente acredita é que está preparado para uma troca de algoritmo. A gente está vendo aí, tem vamos dizer assim, um ditado dentro da NSA que diz que os ataques criptográficos eles nunca pioram, eles sempre melhoram. Então, está preparado para a possibilidade de um algoritmo criptográfico ser quebrado é tão importante quanto está assinando a zona, com seja lá qual for a tecnologia que você utiliza hoje. Tá? E o mais importante é você exercitar isso numa situação normal, e não numa situação de emergência, onde você vai estar com a faca no pescoço e você não vai ter como fazer isso no tempo adequado. Então, exercitar isso em condições normais é extremamente importante. Tá? Bom, o nosso sistema atual de provisionamento não estava preparado para isso, praticamente nenhum registry no mundo está preparado para isso. Alguns, inclusive, por exemplo, a Raiz, quando assina em 2010, já opta por um algoritmo um pouco melhor. Eles usam RSA SHA-256, praticamente a mesma tecnologia criptográfica, só a função de hash criptográfico, que faz a compressão da informação que você está querendo assinar antes de efetivamente assinar ela, eles usam um hash melhor do que o que a gente utiliza hoje. Mas é só isso. A tecnologia criptográfica, do ponto de vista da assinatura em si, de chave pública, é a mesma. Tá? Bom, a gente já trocou a chave, como eu disse, 2 vezes, 2010 e 2015. Veio aumentando um pouquinho o tamanho dela, principalmente pela questão de que o algoritmo RSA de criptografia de chave pública, basicamente, ele está... toda a segurança dele está baseada na questão da faturação de números primos. Né? Então, o que 1024 bits de uma chave lá atrás era segurança boa o suficiente, hoje já não é tão boa, então por isso que, efetivamente, as pessoas vêm aumentando o tamanho dessas chaves, e isso tem impactos, claro. Cada vez que você aumenta o tamanho de uma chave, automaticamente você está aumentando a assinatura, e essas zonas e essa publicação que você faz no DNS cada vez vai crescendo mais. Tá? Como eu disse, a gente já trocou 2 vezes. Bom, o SHA-1 é um algoritmo que já, dos hashes criptográficos, é um algoritmo que já teve problemas detectados há bastante tempo. Em 2005, a gente tem essa RFC 4270, que trata de um caso específico, que é uma questão de já ser possível, de certa forma, encontrar colisões no SHA-1. Não é um problema sério, porque para DNSSEC especificamente, a propriedade no hash criptográfico que é importante que o hash criptográfico tenha, é uma outra propriedade, que é a capacidade de ser resistente a um ataque de segunda pré-imagem. O que é isso? Basicamente, você tem um documento público que está assinado por uma chave privada, claro. E então, você tem um documento existente, tem um hash criptográfico dele, ele está assinado. Um ataque de segunda pré-imagem você tem conhecimento desse documento, tem conhecimento do hash criptográfico, você quer gerar um outro documento que tenha o mesmo hash criptográfico. E daí você pode abusar daquela assinatura e dizer que isso foi abusado dessa maneira. A gente teve um primeiro ataque bem sucedido em relação à segunda pré-imagem, mas numa condição muito mais, vamos dizer assim, ampla no ano passado, que é o Shattered. Quem está aqui acompanha isso. Mas era em documentos PDF, são documentos que têm, vamos dizer assim, uma forma bastante diferente de um aspecto de DNSSEC, onde a gente tem os hashes criptográficos sendo calculados sobre
um conjunto no DNS que a gente chama do RData, que é bem pequeno, de tamanho relativamente bem restrito e forma muito restrita. Então, não tem muito, vamos dizer assim, dado para alguém poder abusar aí e conseguir obter um hash idêntico ainda para aquela assinatura ser válida. Então, do ponto de vista prático, não é factível isso. Tá? Bom, um outro aspecto dessa mudança é que as curvas elípticas já estão aí já há bastante tempo. Elas têm vantagens do ponto de vista de tamanho em relação às chaves públicas e às assinaturas. Para você ter uma ideia, para o tamanho de chave que a gente está utilizando, hoje a gente vai ter um ganho das SK, que é a zona que assina o conteúdo do .br, de 60%, tá? Só pela troca dessa tecnologia. Existem dúvidas em relação à própria tecnologia em si, foi estandarizada pelo NIST, então existem dúvidas em relação, existem números na própria escolha da curva que são, vamos dizer assim, obscuros, não se sabe como eles foram obtidos, mas já é uma tecnologia bastante bem estabelecida, é o que de prático pode ser utilizado, porque não adianta nada você assinar a zona, sendo que não tenha nenhum cliente que possa fazer a validação dessa zona. Então, isso é muito importante que a tecnologia esteja efetivamente distribuída. A gente já tem 2 estándares de curvas elípticas que não têm esses valores mágicos, que foram estandarizados pelo IETF, o ED 25519 e o ED 448, só que o deployment é baixíssimo. Então, o fato da gente estar fazendo isso agora, exercitando em condições normais, a gente já vai ter ganhos criptográficos e de performance, e vamos estar bastante bem preparados para, num segundo momento, quando essa tecnologia criptográfica estiver mais bem estabelecida do ponto de vista de clientes suportando, a gente poder migrar para ela. Outra coisa também é uma vantagem, todos os algoritmos criptográficos para DNSSEC, depois de 2009, já têm suporte a múltiplas formas de negação de existência de um nome tipo. Então, você não precisa ter um algoritmo rollover, com isso a gente economiza uma chave que a gente não precisa manter, vamos dizer assim. Bom, o sistema de provisionamento DNS que a gente tem é relativamente antigo, um software de 2004, usa um dialeto de C++ relativamente antigo, a gente tem a biblioteca DNS proprietária que a gente tem que ficar dando manutenção. E, bom, também outros aspectos de ineficiências que a gente tem. Então, somado tudo isso, a gente reescreveu esse sistema de publicação para poder suportar agilidade na troca de algoritmo e ter um software mais eficiente. Bom, como disse, a arquitetura é amplamente adaptada, por causa dessas 2 coisas que a gente fez em 2007 e 2010, e atualmente a gente já está portando todo o sistema para uma arquitetura, uma tecnologia mais moderna. Bom, por que não tocou esse algoritmo já antes, né? Porque, infelizmente, não é tão simples assim quanto parece. Do ponto de vista, o diabo realmente está lá nos detalhes, porque o DNS é uma base de dados distribuída e, de certa forma, quando você introduz criptografia nisso, você precisa que a visão de quem consulta essa base de dados ela seja o mais uniforme possível. Então, o que acontece é que quando você começa a publicar uma informação na base de dados DNS, não existe a garantia de que todos os clientes vão ter essa informação ao mesmo tempo. E, em função de como eles consomem essa informação que está em seus caches distribuídos e como isso está sendo publicado, em qual ordem, podem existir situações onde uma zona que aparentemente estava assinada de maneira correta pode se tornar, no jargão de DNSSEC, bogus, ou seja, ela é uma zona inválida, e daí o que está funcionando perfeitamente para de validar, e se servidores DNS que fazem validação DNSSEC podem ter respostas, vamos dizer assim, muito inadequadas. A grande maioria dos servidores DNS recursivos que consultam os domínios do .br hoje validam DNSSEC. Tá? Então, esse é um cuidado extremo que a gente está tendo para garantir que essa transição de algoritmo não vai ser uma transição dolorosa para ninguém, vai ser tranquila. Então,
Existem duas abordagens que esse slide explica um pouco. Estão descritas num documento de melhores práticas, que é um documento que tem mais de 12 anos, então, vamos dizer assim, não é um documento que está atualizado, mas é o que existe hoje, que recomenda duas formas de abordagem. Uma forma que é considerada mais liberal e outra forma que é considerada mais conservadora. Todo software livre que existe de assinadores, que é basicamente o Bind e o OpenDNSSEC, seguem o modo liberal. O modo liberal nada mais é do que um double signing com a KSK. Basicamente, você pega a zona, assina com a chave velha e com a chave nova ao mesmo tempo. E introduz essa chave e essas assinaturas exatamente no mesmo instante. Só que esse método, em algumas situações, e por causa da interpretação de um trecho da RFC 4035, que já foi esclarecido em fevereiro de 2013, na 6840, pode causar com que uma zona, em algumas situações, seja tornada bogus. Tá? A gente teve um TLD que recentemente fez uma transição de algoritmo, não foi para ECDSA como a gente, eles saíram de RSA SHA-1 e foram para RSA SHA-256, que é a Suécia, e eles passaram por isso no final do ano passado. Correu tudo bem, eles seguiram o método liberal, porque eles usam OpenDNSSEC, mas no processo de medição e olhando nos números lá em detalhes, apesar de estatisticamente ser negligenciável esses números que a gente observa lá nos dados deles, teve gente ainda que seguia o método conservativo e acabou caindo numa situação de considerar a zona como bogus. Bom, a gente, olhando para o documento e para o que a gente estava fazendo, estava muito tendencioso a seguir pelo método conservativo. Mas, de qualquer forma, antes da gente tomar uma decisão, se a gente vai seguir pelo método conservativo ou liberal, a gente vai fazer um experimento. Então, esse experimento vai ser feito nas próximas semanas, e aqui na apresentação eu vou explicar um pouquinho como é que ele vai seguir. Bom, para chegar nisso, isso é uma operação, vamos dizer assim, relativamente grande, tem bastante preparação, várias cerimônias. A gente passou por uma cerimônia na semana passada sobre para justamente fazer o upgrade dessas HSMs, para preparar elas para todos esses eventos que vão ocorrer agora. E essa cerimônia, basicamente, a gente atualizou todos esses hardwares criptográficos, trocou algum conjunto de credenciais de smart cards que controlam esses equipamentos e acabou também introduzindo duas novas HSMs nesse conjunto. E as HSMs mais antigas, a gente está comissionando um novo site em Fortaleza, agora no segundo semestre. Essa cerimônia, que a gente chama de cerimônia 2018-2, ela gerou assinaturas para cobrir o período de agosto desse ano até janeiro do ano que vem. E ela utilizou ainda aquela chave 2015, tá? Que é essa chave que eu estou listando aí, o que é ID 45673. A que tá, o DS está na IANA, é a chave que está assinando o BR atualmente. Cerimônia de teste. Bom, é essa que a gente vai fazer para decidir efetivamente como o rollover que vai acontecer um pouco mais para o futuro vai ser feito. Ela vai ser em 18 de junho. São 3 zonas públicas emulando a troca do BR em função do método do rollover, e o BR vai atuar como o parent, né? Então, as duas zonas especificamente são essa que a gente está chamando de ECDSA -c.br. Essa zona vai sofrer um rollover usando o método conservativo. E a gente tem uma outra zona que chama ECDSA-L, que é de liberal.br, que vai seguir o método de rollover liberal. Embaixo dessas duas zonas, a gente tem outras duas zonas, que seriam como se fossem as nossas zonas de terceiro nível, mas aí de segundo nível, nesse caso são de terceiro nível. A gente tem uma zona, que é o COM, embaixo dessa zona inicial, e o ENG.
são só para simular 2 métodos distintos de prova de não existência, um usando NSEC 3 e outro usando o NSEC normal. Os algoritmos antigos estão aí, basicamente o RSA-SHA-1 e esse RSA-SHA-1, NSEC 3-SHA-1, e o novo algoritmo tudo ECDSA SHA-256. As zonas de segundo nível, ECDSA-C e a -L, essas duas têm split key, que é o tradicional em domínios de primeiro nível, que você tem uma chave que assina só o apex da zona e a outra chave que assina o resto do conteúdo. Então você tem KSK e ZSK. As outras zonas têm só o que a gente chama de chave combinada, que é uma única chave. Normalmente você usa a chave combinada quando você controla o child e o parent. Você não tem grandes problemas de comunicar a chave para o parent. O fato de você ter esse split key é justamente quando você tem processos manuais. Quando a gente precisa comunicar a chave para a IANA, para a raiz, é um processo muito delicado, tem autenticação bastante estrita, é um processo muito demorado. Então, para isso, você faz esse split para permitir que você possa ter cerimônias onde, por exemplo, esse material criptográfico, a gente toma o cuidado de ter isso pré-assinado e não é uma chave que fica online no sistema. Então, basicamente, essa questão de usar chave compartilhada ou não é para isso. Tudo isso vai ser feito com uma HSM de testes, então, e é o mesmo script da cerimônia real. Então, no fundo, a gente vai simular o processo usando os 2 métodos. A cerimônia acontece no dia 18 de junho, dia 19 de junho a gente começa o rollover. Aqui, essas 3 datas, basicamente para... esses horários estão em UTC. Essa zona ECDSA no método conservativo... Bom, eu acabei não explicando aquele slide inicial. Qual é a diferença do conservativo para o liberal? Basicamente, a diferença é que no método conservativo, você só expõe a chave pública depois que as assinaturas já foram expostas. Parece meio, vamos dizer assim, um contrassenso. Mas é que, você fazendo isso, você garante que quem chegar a ter a nova chave pública já tem uma assinatura, porque é certeza que isso aconteceu. Porque você publica ela de uma maneira que, se alguém puxar um recorde pedindo recordes assinados, e é óbvio, você faz isso em função dos TTLs da sua publicação, você garante que essa informação já está distribuída. Isso a gente faz no dia 19, publica essas novas assinaturas na zona, e no dia 21, ou seja, 2 dias depois, a gente publica essa nova chave no Key7. E daí começa uma janela de 48 horas para a possível saída. Por que essa janela? Porque no processo da IANA, a gente não tem a garantia que depois que a gente fizer essa introdução, eles vão atender a gente na primeira janela possível. Então, a gente tem que fazer várias janelas, em função de quando eles trocarem o DS na raiz, a gente vai ter condições de executar a cerimônia até o final ou não. E depois, por último, a chave velha. Bom, para o método liberal, a gente, no dia 19, da mesma forma que a gente publica as novas assinaturas para a zona conservativa, na liberal, a gente já faz a dupla assinatura completa e já publica o algoritmo novo, a chave nova, com o algoritmo novo no Key7. Passado esse prazo, no dia 22, é óbvio que nesse caso da simulação, a troca do DS a gente vai fazer direto nessas 2 zonas no ponto .br, na verdade só na conservativa, na liberal também a gente deve fazer na mesma hora. A gente vai lá e segue agora exatamente ao contrário. Então, a gente remove a KSK com o algoritmo velho do Key7 e, por último, a gente remove as assinaturas. E no caso do método liberal, a gente remove tudo de uma vez só. Bom, como é que a gente vai monitorar isso? Os nossos amigos do SDN Labs, que é o registry da Holanda, eles já monitoraram, eles têm um paper que está descrito aí no slide, bastante detalhado, de como eles monitoraram isso usando Hype Atlas e alguns outros métodos. Eles, em colaboração com a gente, vão monitorar tanto o nosso rollover de teste, quanto o nosso rollover de produção. Então, quem tiver interesse de olhar esse paper, na verdade, aí não é o paper, é um documento explicando o que eles fizeram especificamente sobre o .se.
A cerimônia de troca de algoritmo. Então, essa cerimônia já tem data marcada, 23 e 24 de julho, ou seja, um mês depois, a gente já fez os testes, vai chegar à conclusão, escrever um report, chegar à conclusão de qual é o método que a gente vai utilizar. Esse report não vai ser só utilizado para a gente espera que isso possa ser utilizado para uma próxima versão da RFC de melhores práticas para DNSSEC, ela possa utilizar esse material e esses dados para poder propor um método mais adequado para essa troca de algoritmo. Então, em 23 e 24 de julho, a gente vai ter uma nova cerimônia nos 2 data centers do NIC em São Paulo, NIC NIL e NIC JD, onde a gente vai fazer upgrade de sistema operacional e software de provisionamento para os servidores que publicam o .br, né? Bom, é upgrade no XFRD, no Signer, no Hardware Backup, nesses 2 sites. Nesse primeiro dia, a gente já prepara uma das HSMs. Hoje, em produção, a gente tem 4 HSMs. A gente prepara uma dessas HSMs para backup. Tá? O que é isso? Como a gente vai ter geração de chave nova, e essa chave tem que ser replicada em todos os HSMs, esses HSMs têm um método para garantir a segurança de que essa chave não vai ser exposta. Então, você precisa primeiramente apagar um desses HSMs, gerar uma chave pública dentro dele, exportar essa chave, e essa chave é importada dentro de um outro HSM para fazer o export desse material novo, material criptográfico, e ele ser importado definitivamente nessa HSM. Então, a gente começa preparando essa HSM para backup. A gente troca o software de publicação DNS, e aí vem a primeira, vamos dizer assim, mudança que alguém que tiver interesse e olhar, vai ver a modificação. O serial do .br hoje, que segue um modelo de data tradicional, 4 dígitos para o ano, mês e dia, e tem 2 dígitos, que é o serial da publicação dentro do dia, vai passar para um modelo de publicação de data juliana. Então, tem os 4 dígitos para o ano, 3 dígitos para o dia do ano, e daí depois sobra 3 dígitos para a gente para poder publicar o serial, o incremento dentro do dia. Por que isso? A gente com essa mudança, a gente também está introduzindo uma frequência maior de publicação DNS, que hoje é a cada 30 minutos, ou seja, a gente tem uma frequência de 48 publicações por dia, a gente vai passar a publicar a cada 5 minutos. Então, isso a gente passa para uma frequência 6 vezes maior. Então, tem vantagens, claro. Quando alguém altera um domínio, isso vai estar funcionando de maneira mais rápida na internet. Quando a gente tem algum abuso com o domínio, também ele vai desaparecer de maneira mais rápida da internet. Tá? A cerimônia de troca de algoritmo, que ocorre no dia seguinte, dia 25 de julho. Então, a gente começa 9 da manhã, preparando um HSM2 no NIC NIL para backup. A gente gera e valida essa nova KSK, que a gente está chamando de KSK 2018, no HSM1 das Nações Unidas, exporta esse HSM para o HSM2 e para o HSM1 da João Dias, do outro site. Copia esse backup para o NIC da João Dias. Daí, a gente importa e valida essas chaves no HSM2 das Nações Unidas, e daí, nesse instante, a gente sabe que a gente tem a chave nova, testada e funcional em 2 HSMs e um único site. Essa chave ainda não é a chave válida, vamos dizer assim. A gente não pode considerar ela como ok, porque ela não está replicada em todos os locais. A gente move essa cerimônia para outro site, importa e valida essas chaves no HSM1, que a gente tinha preparado para backup no dia anterior, prepara o HSM2 da João Dias para backup, exporta do HSM1 e importa no 2. É um processo bem tedioso, relativamente chato. Quem participa dessa cerimônia sabe que isso, vamos dizer assim, não é muito legal, mas é a forma da gente ter a certeza e a garantia de que essas chaves têm a custódia mantida de maneira adequada e vai estar disponível para a gente poder continuar assinando o .br no futuro. Nesse instante, quando a gente importa no último HSM e valida, a gente declara essa chave como, obviamente, se tudo correr bem, que ela como a chave válida e vai ser a chave utilizada daqui para o futuro. E daí, nesse instante, a gente vai executar o que a gente está chamando de cerimônia 2018-3, usando esse HSM2 da João Dias, com esses parâmetros que eu estou listando aí.
A cerimônia, os parâmetros são o rollover iniciando em 20 de agosto, com 8 possíveis janelas semanais para término ou reversão. Claro que pode, a gente tem que estar preparado para também, deu tudo errado, vamos voltar para trás. E ele assina conjuntos completos até janeiro de 2019, com essas 8 janelas, e depois para o futuro, correndo tudo bem só com o algoritmo novo, ou correndo tudo mal, só com o algoritmo velho. Então, um conjunto de assinaturas maior, mas para que tudo corra bem, isso a gente tem que estar preparado para todos os casos. Então, as mudanças visíveis aí que vocês podem observar. A partir de 19 de junho, esse teste do rollover aí, com essas 6 zonas, com IENG e cdsa-col.br, começando às 6 da manhã em UTC. O fim do teste rollover, às 6 da tarde, UTC, no dia 22, e, bom, tudo correndo bem, isso daí, dia 24 de julho. Nesse interim, provavelmente, a gente deve anunciar qual efetivamente vai ser o método de rollover que a gente vai utilizar. No dia 24 de julho, a gente vê o SOA do .br mudando para um SOA juliano. Anúncios nas listas de operadores, tanto as listas, o GTR aqui, quanto as listas de operadores DNS, principalmente dos TLDs internacionais. Uma semana depois, provavelmente, a gente começa a ter a publicação a cada 5 minutos. E em 20 de agosto, tudo correndo bem, a gente começa o rollover, que vai ter sido preparado nessa cerimônia. E a gente começa aí, bom, esse cronograma aí eu estou mostrando o cronograma prevendo que a gente faça o método conservativo, mas isso não está definido ainda. Mas se for o método conservativo, pode ser que o rollover termine já no dia 27 de agosto, claro, se der tudo certo. Ou daí a gente vai somando aí uma semana em cima dessa data até que o rollover possa ser concluído. O que a gente espera de resultado? Em primeiro lugar, está preparado, como eu disse, para futuros, para essa questão da agilidade de algoritmo, poder ganhar experiência em relação a todo esse processo e ter um ganho significativo aqui em relação ao payload de respostas DNS que a gente tem, que a gente vai reduzir em 60%. É bastante coisa. A gente tem um volume substancial de tráfego DNS já sendo trafegado. É uma forma de reduzir a possibilidade de uso dessa infraestrutura para ataques de amplificação, porque quando você começa a mandar respostas menores, você, vamos dizer assim, fica menos atrativo como um amplificador, apesar de todas as técnicas que servidores DNS autoritativos utilizam para evitar isso. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês.